Boa noite, estamos de volta com o programa Urbanidades, o primeiro programa da terceira temporada. É verdade que a gente começou semana passada, o que seria a terceira temporada, com um programa especial de 1 hora sobre a Serra da Capivara. Porém, esse foi gravado ano passado para vocês agora e está disponível no site www.programaurbanidades.com.br. Inclusive com um videocast que está sendo colocado essa semana para vocês, ainda referente àquele programa que é uma entrevista com a arqueóloga Nied Guidon. Mas o programa de hoje, e eu tenho aqui os meus dois convidados, ele trata de uma coisa que é extremamente oportuna e que se refere a uma comemoração, não sei se o termo é comemoração, mas uma data representativa. Essa semana completam-se 50 anos do que foi o golpe militar de 64. Ou o que alguns chamam de Revolução de 64, não sei, vamos discutir aqui o que isso implica, o que está por trás dessa designação e principalmente o que aconteceu nesses 50 anos. Para falar sobre esse tema, eu tenho comigo aqui o professor Reinaldo Martins, que é professor de História e que tem como, espero, ambientar esse nosso tema e pontuar num bate-bola, não só comigo, mas também com a professora Lídia Maria de Mello, que é jornalista e professora aqui do curso de jornalismo da Universidade Católica de Santos e que está aqui por uma razão específica também. Ela é filha de uma pessoa que sofreu, depois do golpe, os efeitos diretos daquele momento histórico e que retrata um pouco essa experiência e como ela se reflete na trajetória da professora num livro que ela vai mostrar para a gente durante o programa. Bom, obrigado pela aceitarem o convite. Reinaldo, é golpe ou é revolução? É golpe, né? Revolução é um conceito que implica na ideia de transformação, e geralmente uma transformação para diante, ou seja, de evolução, né? Em termos econômicos, sociais, políticos. E o que nós assistimos foi uma quartelada, quer dizer, um golpe realmente, né? Não foi o primeiro da nossa história, o primeiro foi a própria proclamação da República em 1889. Também não foi o último, porque pós-64 eles ainda conseguiram dar golpe dentro do golpe, como foi o caso do AI-5 em 68, quer dizer, é uma manobra política, né? Nesse caso político-militar, não para transformar, para evitar possíveis transformações, né? Inclusive, alegava-se que o país estava à beira de um golpe a ser dado pelo então presidente João Goulart, apoiado pelos comunistas, que o país estava à beira de uma transformação, realmente sim, de uma revolução, e para evitar, então, esta pseudo-revolução que estaria para ocorrer, é que foi dado o golpe. Então, na verdade, se entrássemos pelo ângulo da ideia de revolução, ela seria uma contra-revolução e não uma revolução, né? Mas você concorda, Lídia? É isso aí? Exatamente. O presidente João Goulart, ele foi eleito como vice-presidente da República e ele teve um número maior de votos do que o então presidente, que era o Jânio Quadros, porque a eleição era feita separadamente. Então, ele teve um número maior de votos. Com a renúncia do Jânio, ele tomou posse, mas já havia uma manifestação contrária à posse dele. Ele foi empossado. Depois tentaram implantar o parlamentarismo. O povo votou pelo presidencialismo, ou seja, referendou o voto anterior, deu a ele de novo o poder. Ou seja, ele era um presidente legitimamente eleito pelo povo. Então, além disso, houve uma manifestação, houve uma organização, um complô contra o governo dele em função daquele momento que o mundo era dividido entre o bloco socialista, as nações apoiadas pela União Soviética, e as nações apoiadas pelos Estados Unidos, não é? Então, na verdade, houve um complô dos Estados Unidos para derrubar o João Goulart.
Então, realmente, ele era um presidente legitimamente eleito. Então, foi um golpe mesmo, não foi... E hoje, há 50 anos daquele fato, consegue-se identificar se por parte daquele governo do Jango havia uma intenção, entre aspas, revolucionária? Seguramente não. Né? O João Goulart, ele era uma pessoa que podemos chamar de reformista, alguém que queria reformas no país no sentido da ampliação do mercado interno, que é uma política que ele herdou de Getúlio Vargas, uma política nacionalista. Né? Agora, aqueles setores que não querem abrir mão de seus privilégios tramavam contra essa perspectiva há muito tempo. Quer dizer, o suicídio de Vargas adiou um golpe que já estava tramado pelas mesmas forças, pelas mesmas razões. Depois, essas mesmas forças tentaram impedir a posse de Juscelino, tentaram derrubar 2 vezes Juscelino. Além disso, tentaram impedir a posse do João Goulart, da renúncia de Jânio, e depois forçaram a mudança para parlamentarismo. Finalmente, com o plebiscito que devolveu os poderes ao presidente, eles então apressaram o golpe, a pretexto de que o governo pretendia fazer uma revolução, ou apoiar uma revolução, ou dar um golpe comunista. Quer dizer, que os comunistas apoiavam o governo e as reformas do governo, isso nunca foi escondido de ninguém. O que não quer dizer que eles tivessem tal influência e força que dissessem, olha, eles estão em condições de fazer uma revolução no Brasil. Isso é impossível. A Lídia comentava agora há pouco, antes da gente gravar, que a plataforma de reformas que o Jango pretendia implantar, na verdade, na verdade é uma plataforma recorrente. Ele falava da reforma agrária, e a reforma agrária passou a ser plataforma de governo de todos os candidatos. Até hoje, todo candidato coloca na sua plataforma a reforma agrária. E, no entanto, quase ninguém conseguiu desenvolver isso exatamente. E o que ele queria fazer era a reforma agrária. Além disso, controlar a remessa de lucros das empresas estrangeiras para as suas matrizes fora do Brasil. Ele assinou uma lei em Petrópolis, em janeiro de 64, regulamentando isso, a lei das remessas de lucros. E com o apoio do sindicalismo, das forças que o apoiavam. Então, essa lei incomodou muito, justamente, o capital estrangeiro, que não queria esse tipo de reforma. Mas ele queria que essas empresas aplicassem uma boa parte dos seus lucros aqui no Brasil. Tá. Bom, a gente tem que chamar o intervalo. No próximo bloco, a Lídia vai contar uma história que eu acho que vem na esteira desse primeiro desenvolvimento do golpe, e que é bastante relevante e que deu um livro até. A gente já volta.